vai vocês? Tudo bem? Estamos aqui na nossa última aula de língua portuguesa. É sempre muito bom estar com vocês. Desde já quero agradecer pela paciência, pela parceria de vocês, pelo comprometimento, pela compreensão, né, dessa nova ferramenta que o Senhor tem nos dado, que são as aulas, as videoaulas. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Quero dizer que foi um tempo muito bom, foi um tempo muito precioso de Deus para as nossas vidas. Que você possa ter aproveitado cada aula, cada ensinamento, na verdade, cada revisão que nós demos, porque tudo que nós falamos aqui nessas aulas anteriores foram coisas, assuntos que já vieram de lá do seu fundamental. Então, é só mesmo para a gente revisar e entender a importância do que é se falar bem. Como nós estamos em uma aula de língua portuguesa, mas em um curso de teologia, eu não poderia terminar essas aulas sem falar sobre algo muito importante, que é a importância da palavra, o poder da palavra, da fala, da comunicação, na perspectiva bíblica, melhor dizendo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades da Bíblia, algumas vertentes que a Bíblia nos dá acerca da palavra, acerca da nossa comunicação, acerca daquilo que nós, do jeito, melhor dizendo, que nós precisamos nos comunicar uns com os outros. E que nessas aulas o Senhor fale aos nossos corações e que a gente possa verdadeiramente estar atento a tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Eu quero começar essa aula de hoje assistindo esse vídeo. E logo depois nós vamos continuar orando com ele. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante. Sejam bem-vindos ao devocional de hoje. Palavras irresistíveis. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10, diz assim: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Esse texto aqui está falando de Estevão. E está falando do poder das palavras de Estevão. Que elas eram palavras irresistíveis, no sentido de que eles não podiam resistir àquela verdade profunda, maravilhosa, grandiosa que Estevão pronunciava, que ele falava. E é engraçado isso por quê? Porque nós somos seres falantes, né? Vocês já perceberam, né? A gente até brinca com as irmãs que elas falam mais que a gente. A gente então fala assim que qual é o mês que a mulher fala menos, né? Isso, o pessoal brinca que é o mês de fevereiro porque tem menos dias, né? Mas tanto o homem quanto a mulher, todos nós falamos e falamos o tempo todo, né? E a grande pergunta é, o que nós temos falado? O que a nossa boca fala? Qual é o poder das palavras que nós temos falado? Será que elas são poderosas para construir vidas? Será que elas são poderosas para destruir vidas? É interessante isso, porque uma palavra falada está falada, você não consegue trazer de volta. E aquilo que está por trás da nossa fala, né, é muito poderoso, porque ou nós estamos falando pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, ou estamos falando pelo espírito de outra situação, do diabo, dos demônios e outras coisas mais. Então, observe aquilo que você tem falado. As tuas palavras têm provocado o que nas pessoas? Tem provocado uma construção de vida? Tem provocado uma melhoria na vida das pessoas? Tem abençoado a vida dessas pessoas? Nós precisamos refletir, porque nós estamos o tempo todo falando. Nós temos tido a oportunidade de falar com pessoas que trabalham com a gente, falar com pessoas no semáforo, falar com pessoas no supermercado, na fila do banco, na classe de sala de aula, dentro da igreja. Ou seja, o tempo todo nós estamos falando. E agora, o que nós temos falado?
que nós possamos seguir o exemplo aqui do nosso amigo Estevão, que ele falava, só que ele falava inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava nele, e isso lhe trazia poder nas suas palavras, e as pessoas não podiam resistir. Talvez agora você esteja ouvindo aí eu falando com você, e talvez você esteja aí trabalhando no seu coração isso que eu estou falando. Isso é poder. Poder do Espírito, que leva a minha palavra ao seu ouvido e também ao seu coração. A minha voz, o som, chega no ouvido, mas o Espírito leva ela no seu coração. Que ela possa produzir um efeito precioso na sua vida. E que você possa falar palavras poderosas, que as pessoas não possam resistir e que elas se voltem para Deus. Amém? Grande Deus, poderoso Senhor, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, a falar palavras irresistíveis que constroem as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã. Amém, queridos? Nesse pequeno vídeo de alguns minutinhos que a gente assistiu, esse pastor vem nos dizer sobre o poder da palavra, sobre aquilo que nós proferimos, se aquilo é edificante ou não, se aquilo é motivador ou não. Às vezes a gente acha que nós somos dono da verdade de uma maneira que eu posso falar o que eu quero, porque a verdade eu tenho que falar a verdade, mas nós não nos preocupamos com aquele que está nos ouvindo. E nessa aula de hoje nós vamos encerrar essa disciplina percorrendo pela Bíblia aquilo que Deus quer nos dizer acerca daquilo que falamos. E por que é importante a comunicação? Porque a partir do momento que você sabe se comunicar bem, nós somos bem compreendidos e os relacionamentos são curados. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora colocar diante de Ti, Senhor, esses momentos que vamos estar juntos aqui, percorrendo a Tua palavra, aprendendo do Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso professor por excelência. Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz. Pai, queremos consagrar a Ti as nossas palavras, que na multidão de nossas palavras nós não viemos pecar contra Ti, nem contra o outro, nem contra o Teu reino, nem os Teus princípios, mas que nós sejamos, Senhor, instrumentos do Senhor e que através dos nossos lábios pessoas possam ser motivadas, edificadas, restauradas, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Abre o nosso entendimento e fala conosco, para louvor da Tua glória. Amém, queridos? Nossas palavras têm o poder de curar e de ferir, mas não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas e, de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Provérbios, no verso 10, no 11, que diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora na violência. Amados, é interessante como nós, às vezes, conhecemos o outro ou deduzimos que conhecemos o outro apenas pela sua forma de falar, pela sua forma de se dirigir, às vezes nem a nós, mas às vezes a gente fica observando como aquela pessoa fala com o outro. E às vezes a pessoa fala de uma forma tão grosseira, de uma forma tão incisiva, que em vez de levantar e motivar, fere e mata. E as palavras, ela tem o poder de curar, mas também tem o poder de ferir. A palavra tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de matar. E às vezes nós não percebemos como isso é importante. Nós não percebemos como isso é fundamental dentro dos nossos relacionamentos. E nós cristãos, nós temos o dever, a obrigação de medir as nossas palavras, de acordo com o que está no Provérbios 10. A boca do justo é manancial de vida,
Nós temos a obrigação de ser manancial. Olha, de nós precisa fluir vida. Das nossas palavras precisam fluir vida. Ah, mas então agora eu não posso falar a verdade? Pode falar a verdade. Pode, tem que falar a verdade. Só que essa verdade não pode ser para matar o outro, não pode ser para ferir o outro, não pode ser para menosprezar ou humilhar o outro. A nossa verdade precisa ser para edificar o outro. Nem sempre o outro vai estar preparado para ouvir essas palavras de verdade, essas palavras que às vezes não é aquilo que ele quer ouvir, que a gente precisa falar, mas tudo é a forma de falar. O não, ele por si só já é carregado de negatividade, né? Todas as vezes que a gente vai pedir alguém alguma coisa, a gente já sabe, já espera um não. Só que esse não, ele pode ferir, mas ele também pode trazer cura, ele pode trazer acalento. A pessoa pode não ficar chateada com aquele não, porque depende muito da forma que a gente fala. E a boca dos perversos, na boca dos perversos, mora a violência. Nós não somos perversos, nós somos justos. Por isso o Senhor vem nos trazer à memória, nessa hora, nesta aula, a importância da palavra, a importância de sabermos falar e como falar, e a hora de falar. Tem momentos que é para calar, tem momentos que é para falar. E nós precisamos ter esse feeling, nós precisamos ter esse discernimento do Espírito para saber quando a gente vai falar e quando a gente vai calar. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Mas esse tempo a gente só vai aprender, a gente só vai desenvolver a partir da ajuda do Espírito Santo de Deus em nós e quando nós também queremos. Porque a mudança depende muito daquilo que eu entendo como verdade. Se eu não perceber que eu preciso mudar em tal área, não adianta ninguém falar, porque eu não vou mudar. A mudança, ela parte de um princípio. E qual é o princípio? O reconhecimento que eu preciso dela. Então, que o Espírito de Deus fale conosco nesses momentos em que estamos aqui. E que Ele mesmo nos convença de todas as coisas. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Amados, é interessante que a Bíblia vem nos chamar a atenção acerca disso. Nossas palavras possuem um poder que a gente não consegue imaginar. Às vezes as pessoas estão esperando que a gente dê uma palavra de incentivo, sabe? Que a gente jogue elas para frente. E elas vêm correndo, nos conta algo, nos mostra alguma coisa. Olha aqui o que eu fiz. E a gente é tão, às vezes, trata aquilo de forma com tanto desdém. Sabe? A gente não dá uma palavra de incentivo. Mas muitas vezes nós abrimos os nossos lábios só para criticar, só para apontar o erro, só para falar acerca dos pontos negativos. E nós não abrimos os nossos lábios para falar dos pontos positivos daquela situação. E a Bíblia vem nos dizer que há poder na nossa língua para trazer vida e também para trazer morte. Sabe, Ananias morreu porque ele fez um acordo e não cumpriu com esse acordo. E Safira podia ter sido salva da morte se falasse a verdade, mas ela preferiu
mentir e ela também morreu por causa de uma palavra que ela não deu a palavra correta na hora correta e da forma correta. E às vezes nós estamos dessa forma, não matando fisicamente, mas matando espiritualmente os outros. E quando eu falo que nós às vezes estamos nessa posição, é porque nós temos mania de romantizar a Bíblia e nós queremos sempre ser o mocinho. Sabe, entre Davi e Golias, ninguém quer ser o Golias. Todo mundo quer ser o Davi, o injustiçado, o pobrezinho, o menorzinho da casa. E por que nós não nos colocamos no lugar de Golias? Às vezes nós estamos sim como Golias, nós estamos perseguindo, nós estamos fazendo mal para o outro, nós estamos com nossas palavras matando alguém e nós não reconhecemos isso. E quando a gente começa a não reconhecer isso, a gente vai cada dia mais matando o outro, matando o outro. E às vezes nós não somos o Davi, às vezes nós somos o Golias. E esse reconhecimento é fundamental para que haja mudança nas nossas vidas, para que haja transformação de vida, de palavra, de atitude. Nós precisamos nos reconhecer, conhecer as nossas mazelas, conhecer os nossos temperamentos, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas atitudes e a partir daí procurar uma mudança, procurar estar enquadrado no padrão de Jesus Cristo, que era um homem tão maravilhoso nas palavras. Jesus tinha as melhores palavras. Jesus repreendia, mas ele não humilhava. Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos, mas chamou com amor, com graça, com unção. Jesus falou as verdades a Pedro, mas falou com incisão, falou com o coração, com sentimento de alma. E às vezes falta isso para nós, falta isso para a nossa liderança, falta isso para os grandes líderes. Quantos líderes por aí têm matado suas ovelhas, têm matado seus liderados pela forma de falar, pela forma de se dirigir. E quantos liderados também têm esquecido o princípio de submissão e obediência e têm aberto seus lábios para falar mal dos seus pastores, falar mal da sua liderança, falar mal daqueles que estão ao seu redor. E isso muitas vezes causa morte. Mas nós fomos chamados por Cristo Jesus para trazer vida e que a nossa boca seja um manancial de vida. Amém, queridos? Precisamos ter o cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não trará dano só a quem nos ouve. O problema também nos atinge. O livro de Provérbios mostra que guardar a boca, ou seja, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir dos lábios, falar demais, traz ruína para quem fala. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia que está aí na sua mão, em Provérbios 13, no verso 2 e 3. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim, Provérbios 13, verso 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Imagine, o que guarda a sua alma, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre a sua boca
tem perturbação, diz a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes a gente viu lá no videozinho no começo que o pastor fala que nós falamos muito, nós mulheres falamos demais e às vezes a gente, né, se atrapalha toda nas palavras e fala, e fala, e fala. Os homens também falam também, viu, homens? Homens falam também muito. Mas o que eu quero dizer não é a quantidade daquilo que falamos, mas é a qualidade do que falamos. Sabe, eu tenho usado na minha boca para quê? No meu muito falar. Será que eu tenho andado perturbado? Porque assim, a Bíblia diz que aquele que muito fala, que fala demais, traz perturbação para si mesmo. Porque às vezes a gente não para ouvir, a gente não para absorver o que chega até os nossos ouvidos, para investigar, para saber a verdade dos fatos, e nós já vamos falando, e não vai adiantar. Sabe por quê? Porque aquilo tudo, uma hora, vai vir de volta para a gente, e de forma ruim, trazendo ruína. Às vezes nós temos um problema dentro do nosso lar, e às vezes com o marido, com o filho, com o irmão, com o pai, e a gente já falou, e a pessoa não muda. Cala, agora. Nosso muito falar não vai mudar a situação. A Bíblia diz, vós calareis e eu falarei por vós. Então, quando nós damos a oportunidade de Jesus falar por nós, aí as coisas andam. Porque enquanto eu estiver falando, Deus vai estar calado. Porque Deus, ele é educado. E já viu aquele provérbios que a nossa mãe sempre fala? Quando um fala, o outro abaixa a orelha? É dessa forma. Deus, ele não fala se a gente fala junto. Deus, ele fala quando nós calamos e deixamos que ele fale. Então, que no abrir dos nossos lábios, a gente possa trazer paz para a nossa alma. É fácil? Não é fácil. É fácil calar quando a gente quer falar? Não é fácil. É um exercício diário. É só por hoje eu vou conseguir calar. Mas o benefício disso, nem se compara. O benefício de você calar e deixar Deus falar, nem se compara. Que a gente possa meditar em Provérbios 13, 2 e 3. E trazer paz para a nossa alma. Paz para os nossos relacionamentos. Paz conosco e com o outro. Em nome de Jesus. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Olha, eu não sei vocês, mas já tive experiências de falar no momento de ira e depois me arrepender. Porque no momento da ira, a gente fala coisas que vêm à cabeça. E às vezes, aliás, e muitas das vezes, não é aquilo que a gente está sentindo. Não é aquilo que a gente realmente pensa. Não é aquilo que a gente quer falar. Aquilo que está dentro do nosso coração. Mas a gente fala porque a raiva, ela destrói aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso senso crítico. Que é a nossa sensatez. Que é o nosso amor, que é o nosso relacionamento. E às vezes, quando a gente está muito irado, e a gente começa a falar, e depois a gente se arrepende. Só que a palavra lançada, ela não volta. Não tem como a gente colocar dentro da gente novamente aquilo que saiu dos nossos lábios. E quando sai, meu amado, é difícil para consertar. Porque ela mexe com as emoções, não só de quem ouviu,
mas principalmente de quem fala. Quando a gente está com as emoções alteradas, o melhor é a gente calar, é a gente respirar fundo, é contar até 10, é encher a boca de água para não falar naquele momento. E depois que a ira passar, que o nosso espírito estiver sereno, aí a gente vai falar e aí a gente vai ver como a coisa muda, como é diferente falar com calma e com mansidão. Provérbios 17, 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem inteligente. Queridos, isso é tão lindo, isso é tão magnífico. O que a palavra diz. A gente acha às vezes que inteligente é aquele que fala, que fala, que fala, que tudo tem uma palavra para falar, que tudo tem uma frase, que tudo tem. Não! A Bíblia vem dizendo que inteligente, sábio, é aquele que retém as palavras. É o sereno de espírito. Esse é um homem inteligente. E às vezes a gente acha que, ai, fulano de tal tem uma resposta para tudo. Que bom que às vezes realmente é necessário ter a resposta. E às vezes quando a gente não dá a resposta, a gente fica, poxa, por que eu não dei aquela resposta? Mas às vezes a gente adiou uma discussão, sabe? A gente adiou uma quebra de relacionamento. E quantos relacionamentos estão quebrados por causa das palavras? De amizade. Quantos amigos hoje não se falam mais? Porque na multidão de suas palavras se agrediram. E quantas vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa nos agridem com palavras que nos ferem. E os nossos relacionamentos estão tão feridos, tão fracos, tão debilitados, estão na UTI. Mas que o Espírito Santo de Deus nos dê inteligência para falar as palavras certas, na hora certa, no momento certo e com a pessoa certa. Porque às vezes nós queremos falar com todo mundo. Mas nem todo mundo é digno de ouvir as nossas palavras. Que Deus nos dê esse discernimento para saber com quem nós vamos falar, a quem nós vamos abrir o nosso coração. Para que também a gente não possa se ferir lá na frente. Que Deus nos ajude. Consequências da nossa forma de falar. Vamos lá? A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. A consciência deste fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar e, assim, evitarmos muitos transtornos e dissabores nos relacionamentos. A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. Então, quando eu adoto uma forma de falar, eu vou ter consequência. Se eu sou aquela pessoa que falo grosseiramente, falo tudo que vem na minha cabeça, reclamo mesmo, falo mesmo, eu sou dessas, né? Que é a linguagem cibernética, eu sou dessas. Isso eu vou ter uma consequência. Eu vou ser uma pessoa indesejável. Ninguém vai querer andar comigo. Eu vou ser uma pessoa excluída. Porque ninguém quer andar com gente barraqueira, né, gente? Vamos e venhamos. A gente... Não é que a gente quer andar com mosca morta, mas com gente barraqueira também é difícil. Então, assim, eu preciso falar, posso falar. Dentro da minha verdade, posso falar. Mas é tudo uma forma de falar. O que eu quero dizer aqui não é que você vai deixar de ser quem você é. Claro, cada um tem sua personalidade, como nós já estudamos antes. Cada um tem sua maneira de ser. Cada um tem sua particularidade. Mas é a forma que a gente fala nossas verdades. Aí a gente precisa ter consciência disso. Que virá uma consequência. E a gente pode, se a gente pode evitar transtornos, por que não evitá-los? Me diga aí. Se a gente pode evitar, vamos evitar os dissabores dos relacionamentos. É tão bom se relacionar, é tão bom estar em paz, é tão bom ter o outro perto, é tão bom ter amigos, né? É tão bom. Às vezes a gente
briga e discute por coisas tão poucas, tão pequenas. Não vale a pena uma amizade, não vale a pena um relacionamento, não vale que a gente possa estar consciente disso. Provérbios 15:1. Vamos lá, porque Provérbios 15:1 está nos dizendo. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, quer quebrar uma pessoa soberba? Não dê uma resposta dura a ela. Às vezes aquela pessoa vem cheia das suas verdades, soberba sobre a gente. Se cale. Porque o que o soberbo quer é discutir. Tem um provérbio popular que diz, não discuta com o tolo, porque certamente você vai perder, porque ele é especialista nisso. Então a pessoa tola, ela é especialista em brigar, em discutir. E a gente tem que fazer o quê? Cara de paisagem. É fácil fazer cara de paisagem? Não é não. Mas a gente faz. Sabe? E deixa para falar na hora certa, no momento certo, no momento de calmaria. Sabe? Deixa passar a ira. Porque a palavra dura, ela vai suscitar ainda mais a ira. E é um momento que você machuca o outro, que você fala verdades que dói demais na alma. E às vezes causa doenças psicossomáticas. Quantas pessoas têm doenças psicossomáticas porque estão com sua alma ferida? Por causa de uma palavra que ouviu. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja por causa de uma palavra que a sua liderança ou que alguém que ele admirava muito deu para eles, causando morte espiritual. E essa é a pior de todas. Porque o corpo, a gente sabe para onde vai, mas o espírito, nós não sabemos. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá aplacar seu sentimento e, de acordo com a palavra de Deus, desviar-se ao furor. Por outro lado, uma palavra dura irá suscitar a ira. Portanto, precisamos aprender com a sabedoria bíblica, bem como a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar. Então, quando você se depara com alguém que já está emocionalmente abalado, alterado, e você também vai de encontro, sabe, também alterado, a coisa fica feia. A coisa fica muito feia. E a partir dessa palavra de agressividade, pode vir uma agressão física, pode vir um assassinato, porque, queridos, é uma coisa puxando a outra. Quando a gente encontra uma pessoa que está alterada emocionalmente, nós precisamos ir de maneira branda, calma. Nós precisamos aplacar essa ira. E quando é que a gente consegue fazer isso? Quando nós aprendemos com o mestre da sabedoria, Cristo Jesus. Ele nos ensina, ele fala conosco, ele nos dá exemplos. Sabe, os fariseus queriam pegar Jesus, queriam trazer para Jesus, uma situação difícil, de ira. Jesus estava diante daquele povo que todo queria, de Herodes, de tanta gente que queria matá-lo. E aquelas pessoas iravam Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus ele foi translaçado. Jesus ele foi chicoteado, cuspido, pisado. E no seu momento final, antes de dizer está consumado, ele disse: Pai,
Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus usou do amor em meio à ira. Jesus usou da compaixão. Jesus usou da palavra branda em meio àquela situação que estava a favor dele. Ele não tinha culpa nenhuma. Mas ele usou de sabedoria e graça. Que nós possamos aprender com esse Jesus Cristo, o Redentor, o Rei da Glória. Ele é o nosso exemplo maior de tudo que a gente pode imaginar. Jesus é o nosso exemplo. Ele, na sua humildade, na sua compaixão, tem nos ensinado todos os dias de nossas vidas. Não adianta ser excessivamente duro e exercitar direitos e opiniões. Muitas vezes, as consequências de nossas falhas, as consequências de nossa falta de sensibilidade, não falar, são desastrosas. Aí você vê aí um vetorzinho, tem uma mensagem e ele está tentando apagar. E essa mensagem volta. Por que eu coloquei ele aí? Irmãos, porque às vezes a gente quer excessivo, quer ser excessivamente duro nas nossas opiniões, no nosso direito. Eu tenho direito, eu posso falar. E às vezes quando a gente fala e a gente se arrepende daquilo que a gente falou, às vezes não dá para apagar. Às vezes não dá para voltar atrás. As consequências são desastrosas. Sabe, já causou estrago. Aquilo que a gente já falou, já causou estrago em quem ouviu. Aí você pode falar, mas eu também escuto. Aí está nosso posicionamento, sabe? De filtrar aquilo que a gente escuta. De filtrar as críticas. É crítica. Quem está me criticando? Essa pessoa. Quem é essa pessoa que está me criticando? Essa pessoa me ajuda? Essa pessoa me ama? Essa pessoa quer ver o meu bem? Ok, eu vou ouvir a sua crítica e vou melhorar. Mas quem está me criticando? É uma pessoa que não constrói nada? É uma pessoa que não gosta de mim? É uma pessoa que fica procurando todos os meus defeitos para colocar na praça? Então eu vou filtrar e eu não vou ouvir. Sabe, eu não vou deixar descer ao meu coração. E nós precisamos orar ao Senhor sempre, todos os dias, para que Deus não deixe descer ao nosso coração essas palavras malditas, essas palavras negativas, essas palavras que nos traz dor, as palavras que nos traz desespero, que nos deixa mais para baixo, as palavras que nos machucam. Nós precisamos pedir ao Espírito de Deus, coloca sobre mim a couraça da justiça. Olha, para que quando essas palavras venham como flecha no meu coração, elas batam aqui e retornem, e caiam no mar do esquecimento, e que não me firam, que não chegue até o meu coração, porque o meu coração é santo, é limpo, o meu coração é morada do Espírito Santo, e eu não posso deixar aqui dentro mágoa, rancor, ódio, frustrações, ciúmes, picuinhas. Não. Se eu tenho picuinha com alguém, se eu tenho algum problema com alguém, eu vou chegar para esse alguém, eu vou conversar, vou pedir perdão, vou perdoar e vou esquecer. Vou esquecer. E não vou ficar todo dia remoendo as mesmas coisas. Porque eu não posso viver em um passado presa como uma âncora. Presa em um passado, em um problema. Eu sou livre, porque Jesus morreu na cruz para me libertar. E nós somos livres. Nós precisamos abrir o nosso lábio. Está doendo? Está machucando aquelas palavras que eu ouvi? Converse. Diga à pessoa, você me magoou em tal palavra, mas eu te perdoo. E perdoa mesmo, querido. Perdoa de verdade. E pede para Jesus limpar, sabe? Porque hoje em dia tem doenças de pulmão, doenças de fígado, doenças de estômago, dor de cabeça, tudo doenças relacionadas. Todas essas dores são relacionadas ao emocional. Todas essas dores são relacionadas às doenças psicossomáticas.
E nós precisamos ser livres para adorar a Jesus e para fazer a obra de Jesus com o nosso coração limpo. Porque a Bíblia diz: quem entrará no reino dos céus? Aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Não adianta nada eu passar 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja e viver subjugada a uma mágoa, a um rancor, a uma dor insuportável que alguém fez. Jesus morreu na cruz e perdoou os seus pecados e perdoou aqueles que feriram ele. E ele não tinha culpa e nós somos culpados. Nós somos pecadores. E por que a gente não libera o perdão? E por que a gente não joga no mar do esquecimento isso? E vive uma vida nova com Cristo? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. Que a gente possa viver essa verdade nas nossas vidas. E não apenas ler na Bíblia, mas que isso possa ser uma verdade dentro de nós, dentro das nossas vidas. Para que possamos prosseguir. Jesus tem muito para fazer através de nós, através de nossas vidas. Jesus tem muita coisa para a gente. E a gente não pode ficar preso. As amarras têm que ser quebradas. Jesus já fez isso por nós. E nós precisamos seguir. Vamos seguir? Vamos lá. Que o Senhor Jesus nos dê graça e nos ensine a comunicar com o nosso próximo, segundo o seu coração e os princípios da sua palavra. Que o Senhor nos dê graça e nos ensine a comunicar, a falar, a nos expressar com o outro, segundo o coração de Cristo e os seus princípios, meditando, baseado, seguindo a sua palavra, a verdade do Evangelho de Cristo. Ela está aí para a gente aprender com ela. Que a gente quebre as barreiras, as pontes que nos separam, que elas sejam quebradas. E eu quero encerrar essa aula dizendo que se até aqui você tem pontes, se a pessoa que te magoou está lá do outro lado, cerre, quebre essa barreira, vá em de encontro, perdoe as palavras, use palavras que edificam, quebre as pontes, porque só assim nós seremos verdadeiramente cristãos, unidos pela palavra de Cristo. Leve o amor aos doentes de espírito, aos doentes de alma. Você tem a palavra da vida em sua vida, em seus lábios. A palavra de Jesus está conosco. Essa palavra que produz vida, essa palavra que produz ânimo, essa palavra que transforma. Você é detentor disso. Você é ponte, você é caminho, você é luz, você é sal para dar sabor à vida daqueles que estão doentes, espiritualmente falando. E que as nossas palavras sejam como um bálsamo, seja como um manancial na vida daqueles que nos ouvem. E que as nossas palavras sejam verdades, mas verdades ditas com amor, com mansidão, com calmaria, para que a gente não viva eternamente em conflitos desnecessários. Que nós sejamos assim, unidos. A união faz a força. Juntos somos mais fortes. Que a partir desse princípio, nós possamos entender que às vezes vale a pena calar para viver bem. Tem um provérbio que diz, provérbio popular que diz, é melhor ter paz do que ter razão. Que essa seja a nossa, que a gente possa confessar isso. Seja a nossa prática. É melhor ter paz do que ter razão. Às vezes a gente quer ter razão de tudo. A gente quer que a nossa verdade seja, dita. Que a pessoa engula. Goela abaixo a minha verdade porque eu estou certo. E às vezes não vale a pena. Que a gente possa falar a verdade. Que a gente possa lutar pelos nossos direitos. Pela nossa justiça.
mas com amor, aprendendo com o Mestre Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que conhece as nossas fraquezas, é Ele que vai nos ajudar a mudar, é Ele que vai nos dar a palavra certa, é Ele, é Jesus de Nazaré. E eu quero encerrar essa aula dizendo, foi muito bom estar com vocês, foi maravilhoso essa experiência, espero que vocês tenham aprendido de Deus. Eu estou aqui disponível para qualquer dúvida. Faça os exercícios que eu já passei anteriormente. Assim que nós estivermos juntos novamente, eu vou marcar uma data para vocês entregarem. Faça com amor, faça com carinho. Faça entendendo que é Deus te dando armas para usar, ferramentas para usar no futuro. E estejamos unidos em Jesus, respeitando as diferenças, aceitando o outro, amando. Sabe? Porque quando a gente ama, os defeitos do outro ficam minimizados. Quando a gente ama, a forma que o outro é, às vezes grosseira, fica minimizada. E o amor sobressai. Até breve, que Cristo Jesus te abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Que esse tempo seja um tempo de Deus na sua vida para trazer paz, para trazer união e para trazer principalmente a presença dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa essa turma. Abençoa, Senhor, os seus relacionamentos. Nos ajuda e nos ensina a falar com a força do teu Espírito Santo. Coloque em nós as palavras brandas, as palavras certas, na hora certa. Que sejamos manancial, ó Deus, de bênção, de palavras que venham a edificar. Deus, blinda os nossos ouvidos. Não nos deixa, Senhor, que chegue ao nosso coração as palavras de maldição, as palavras de ofensa, as críticas, Senhor, que não são construtivas, Pai. Nos ensina a filtrar aquilo que vai nos edificar. Deus, guarde os nossos sentimentos, Pai. Nos ajuda. Senhor, sara as nossas almas, Senhor. Repreenda toda doença psicossomática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nos ensina a ser flecha nas suas mãos. Ó Pai, nos leva além do que pensamos, além do que imaginamos. Nos leva além, Senhor. Porque queremos, ó Deus, alcançar o coração aflito. Queremos alcançar o coração, Senhor, que está machucado. Queremos ser, Senhor, como sal e luz dessa terra. Pai, nos abençoa, ó Deus, para que sejamos instrumentos do Senhor, onde o Senhor tem nos colocado. Para a glória e honra do teu nome. Abençoa essa turma. Fortalece os teus filhos, não permita que nenhum deles desista, nem olhe para trás. Ó Deus, abre as portas do céu, abre as finanças, visita a conta bancária, Senhor. Traz a provisão para a sua casa. Repreenda, Senhor, toda retaliação do inferno e que eles sejam edificados pelo poder da tua palavra, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um cheiro no coração. Amo vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus, porque Ele é o Senhor.